Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Palavras. E aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, direto de Beira Rio, Teresina, Piauí. E hoje, especialmente, eu quero ter mais um diálogo com os irmãos do que uma reflexão fixa só num texto. Por quê? Ontem eu me deparei com um post que me mandaram e neste post havia um pregador e escrito estava: hoje precisamos evangelizar os evangélicos. Naquele momento eu li aquilo e não dei importância nenhuma. Mas com o passar da madrugada, ao acordar para o meu período de oração, eu comecei a pensar nessas coisas e comecei a fazer comparação com coisas espirituais e coisas espirituais com coisas seculares. Eu sei que existem algumas pessoas que não gostam desta divisão. Tem pessoas que acham que a vida é holística. Tanto o espiritual como o físico, eles se entrelaçam. Em alguns pontos eu até concordo, mas há pontos que são completamente divergentes. Por exemplo, no meu físico existe o pecado. Então, neste físico não pode haver a presença marcante da santificação se eu não abandonar a prática do pecado. Então, essa questão holística, ela é meia complexa no seu pensar. Mas aí eu comecei a pensar algumas coisas e eu não quero pensar em Paulo, Pedro ou qualquer outro personagem bíblico. Eu quero pensar em Jesus, no que realmente Jesus disse e pensar com você exatamente isso. Como pastor, eu converso com muitas pessoas, tanto crentes como não crentes. E uma das coisas que tem me surpreendido nesses últimos 7, 8 anos para cá, é que muitas vezes conversando com crentes, membros de igreja, batizados, cantores, músicos, pessoas que dão aula em escola dominical e fazem tantas outras coisas na igreja, quando eu converso com essa pessoa, a primeira coisa que a pessoa me deixa bem clara é que ela não tem convicção da sua salvação. Aí eu pergunto, que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que deixou de ensinar e deixou de criar a estrutura básica da fé cristã? E qual é a estrutura básica da fé cristã? Está lá em João 3, a partir do versículo 36. Quem tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho já está condenado. Quando eu vou lá para Marcos, no capítulo 16, versículo 15, eu vou ver Marcos dizer que quem crê seja batizado. Interessante que ele para por aí. Porque se a pessoa não crer, não há necessidade do batismo, porque ela já está condenada.
E quando eu começo a ver a vida do Senhor Jesus e a pregação do Senhor Jesus, eu começo a analisar que ele dava muita importância ao crer que ele era o pão da vida, ao crer que ele era a água da vida, ao crer que ele era o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus sempre se colocou como o elo de ligação entre o homem pecador condenado à morte eterna e ao Pai eterno que pode dar a vida eterna a quem crê. Porque quem dá a vida eterna é o Pai. Não sou eu que escolho, e não é ninguém que escolhe por mim. O Pai me dá a vida eterna por amor, graça e misericórdia. E dentro desses meus pensamentos, eu também pensei numa outra coisa que muitas vezes me vem à mente. A Bíblia diz, em vários textos, a importância do ler, meditar e guardar os mandamentos. Vamos lembrar Jesus. Jesus mesmo disse: vocês dizem que as Escrituras são a palavra de Deus, e é um fato. Então examine as Escrituras, porque elas falam de mim. O próprio Senhor Jesus Cristo incitava aos seus discípulos a ter conhecimento daquilo que os profetas, daquilo que Moisés, daquilo que a lei falava. Quando aquele jovem rico chegou até Jesus dizendo que ele cumpria todos os mandamentos da palavra de Deus, Jesus o elogiou. Mas quando ele teve que cumprir o mandamento de negar a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, deixar este mundo e seguir Jesus, ele foi embora. Então, é estatístico, a Sociedade Bíblica do Brasil fez uma pesquisa e nesta pesquisa nós temos a seguinte comprovação: de cada 10 evangélicos, membros batizados em uma igreja, 6 nunca leram a Bíblia inteira. Eles leem a Bíblia, eles leem textos esporádicos, eles participam dos núcleos dos estudos bíblicos, dos pequenos grupos, das células, eles participam do culto. Mas agora pegar a Bíblia de Gênesis capítulo 1 e ir até Apocalipse capítulo 22, passando por todos os livros da Bíblia, de cada 10 pessoas, membros de igreja, 6 nunca leram a Bíblia toda. A outra coisa que me chamou a atenção, e que eu fiz até uma anotação aqui, Jesus, em um dos seus sermões aos seus discípulos, ele enfatizou várias vezes que os discípulos não deviam ter competição de quem era maior ou de quem era menor. Não devia haver entre discípulos disputas por títulos, por cargos, por postos. Jesus foi enfático em dizer que os discípulos deviam ser um, como ele era um com o Pai. Está lá em João capítulo 17. Jesus nunca incitou
os discípulos a terem um líder, a terem um chefe, a ter uma hierarquia. Jesus sempre disse: vocês são um, e um precisa do outro. Então não entre nessa luta, nesta briga por títulos e postos. E durante muitos anos, nós criticamos a Igreja Católica por causa da hierarquia católica: Papa, cardeal, arcebispo, bispo, monsenhor, monge, padre, frei e assim por diante. E hoje no nosso meio, o que nós estamos vendo? Quando eu me converti, na Igreja Batista, eram pastores e diáconos. Na presbiteriana, na metodista, na luterana, pastores, diáconos e presbíteros. E na luterana havia bispo. Só que hoje existem não somente pastores, diáconos, presbíteros, bispos, mas hoje existem apóstolos, pai apóstolo, príncipe dos apóstolos, patriarca. Daqui a pouco vai ter semideus. Alguém vai se intitular como o representante universal de Deus neste mundo. E aí eu vou ficar meio preocupado se isso sair do meio evangélico, porque aquele que vai se apresentar como representante de Deus para esse mundo é o anticristo. Mas nós, evangélicos, estamos caminhando para isso. Me desculpem, eu não vou ter surpresa nenhuma se dentro desse universo chamado gospel sair o anticristo. Não vou ter surpresa nenhuma se desse universo chamado gospel sair o anticristo, de tanta luta por poder, por título e por fama que acontece. E além disso, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a ter uma vida simples. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem nem aonde encostar a sua cabeça para dormir. Nós vemos Jesus dormindo no jardim do Éden, em jardins. Nós vemos Jesus dormindo dentro de barcos. Nós vemos Jesus dormindo em algumas casas que abriam as suas portas para que ele descansasse. Nós nunca vimos Jesus construir uma casa. E cá entre nós, nem Jesus, nem os apóstolos nunca deram orientação para que a igreja construísse templos, catedrais, igrejas. Temos para reunir o povo, não sou contra. Sou pastor, já pastoreei algumas igrejas, mas se for levar a ferro e fogo, Jesus nunca disse: construa uma igreja, construa uma capela, construa uma paróquia, construa uma catedral. Nunca houve de Jesus. Tanto é que nós só temos templos hoje porque quando o Império Romano transformou-se em império militar em religioso, através de Constantino, muitos templos de deuses antigos, deuses como Diana, como Artemis, como Zeus, como tantos outros, esses templos foram transformados em igrejas. Eles deixaram de ser templos de deuses pagãos
e passaram a ser igrejas cristãs. E aí depois a igreja continuou a crescer e a escrever. Mas também existem algumas outras coisas que eu gostaria de tratar rapidamente. Como, por exemplo, Jesus disse que nós devemos viver as Escrituras. E viver as Escrituras, Jesus diz que não é algo pesado, não. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça, não da lei. Leia Romanos, capítulo 6. O apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro. Nós não estamos debaixo da lei, debaixo do peso daquilo que não pode ser cumprido. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo daquilo que pode ser vivido e cumprido. Por isso, João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que vocês não vivam em pecado. Isto quer dizer que as Escrituras nos levam a viver longe do pecado e perto de Deus. Então, a igreja precisa aprender a examinar as Escrituras. A outra coisa que me chamou muito a atenção foi a questão do perdão. Jesus falou no seu ministério 114 vezes sobre perdão. E dessas 114 vezes que Jesus falou sobre perdão, ele falou 38 vezes aos seus discípulos que eles deviam perdoar uns aos outros. E não importasse que tipo de pecado fosse, e não importasse quantas vezes o pecado acontecesse. Tanto é que se usa a analogia dos 70 vezes 7 para dizer que você deve perdoar o seu irmão. Nós somos espirituais, cantamos hinos na igreja, vestimos roupas na igreja dominicalmente, bonitas, sentamos no banco, damos paz do Senhor, paz de Deus, damos paz, damos saudação 1000, alguns falam em línguas, alguns profetizam, outros pregam, alguns cultos são mais animados do que os outros, mas quantas pessoas estão dentro dessas igrejas e estão com seus corações cheios de amargura com o seu irmão e não sabem perdoar? E quando eu estou dizendo irmão, eu não estou dizendo somente o teu irmão terreno, o filho do teu pai e da tua mãe. Você tem que perdoar a todos os homens, diz a palavra do Senhor. Mas as 38 vezes que Jesus fala sobre perdão, ele fala do perdão entre os seus discípulos. O próprio Senhor Jesus perdoou Pedro, que o negou. E se Judas Iscariotes tivesse se arrependido do que fez, ao invés de ir e se enforcar, pode ter certeza, Jesus teria perdoado e ele teria sido um dos apóstolos a pregar o Evangelho no começo dos séculos. Mas por ter o coração endurecido, ele preferiu se enforcar do que pedir perdão a Jesus. Então, meu amado, a minha pergunta que eu encerro aqui é essa: será que realmente
estamos precisando evangelizar os evangélicos novamente? Eu me evangelizo todo dia, porque eu estou num processo de santificação. Tem gente que tem uma mania absurda, infantil, de achar que pastor é semideus. Não, pastor erra. Pastor muitas vezes mente, pastor muitas vezes comete alguns delitos que não devia cometer, pastor muitas vezes adultera, pastor muitas vezes faz algumas coisas que até Deus duvida. Mas acontece que pastor é ser humano, é homem como qualquer outro homem. Pastor briga com a sua esposa, tem discussões com seus filhos. Mas acontece que uma coisa é, você pode até pecar, mas viver na prática do pecado, isso não vem de Deus. Por isso, a santificação é algo que você e eu temos que viver todos os dias, para que o fruto do Espírito Santo possa nascer no nosso coração e termos uma vida santificada para a glória do nome do nosso Deus. Mas eu fiquei preocupado e estou pensativo. Será que não precisamos evangelizar os evangélicos novamente, a começar por mim? Pense nisso e tenha um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém e amém.